Alfa Bravo Papa Alfa, CSI da aviação, documentário 2283 com vários episódios. Na aula passada, não vou falar aula passada, que na verdade não é bem sequencial, nós falamos sobre a responsabilidade do controlador do tráfego aéreo. Várias pessoas, na verdade, discutiram, alguns afirmaram que o controlador do tráfego aéreo tem responsabilidade nessa ocorrência. Eu acredito que não, e expliquei por quê. E sempre deixo bem claro que dentro da concepção da perícia aeronáutica você não pode falar apenas sem fundamentar. Se não sabe fundamentar, esse é o escopo, é a essência, é a alma da perícia aeronáutica. Se você não sabe fundamentar, não abre a sua boquinha. E a pergunta que nós fizemos, acabamos, a aeronave estava em emergência? Vamos falar sobre isso hoje, tá bom? E aí, outra pergunta. Ficou claro que o piloto, em momento algum, não declarou emergência. A pergunta é, se ele estava em emergência e não declarou, por que não declarou? Lembrando que este é um episódio, dentre vários outros episódios, nós fazemos o convite para que você assista aos demais para que entenda o contexto na sua forma mais completa. Professor Calazan sempre, um grande prazer tê-los a bordo. A aeronave estava em emergência? Se estava em emergência, aeronavave não dá, né? Vamos corrigir esse negócio aqui. Olha, se a aeronave estava em emergência, nós vamos ver daqui já, tá? E eu só quero deixar bem claro que se a aeronave estava em emergência, é algo que vai ser amplamente discutido, tá? Amplamente discutido, porque nós estamos gravando esse episódio aqui no dia 17 de agosto. Nós tivemos aí a repercussão do relatório do CENIP e da Polícia Federal, tá? E ficou bem claro que a aeronave, pelo menos, não declarou emergência. E vendo isto, nós temos um inquérito, algumas coisas vão decorrer aí, se houver acusação, Ministério Público e ação dentro da Justiça. E é dentro desse escopo que nós precisamos entender. E aí a gente precisa, vamos lá, pessoal, quando eu falo que se você afirma uma coisa e não sabe fundamentar, nós, dentro da concepção de perícia, não podemos aceitar essa fundamentação. Outro dia alguém falou, professor Carlos, às vezes não gosta de ser contrariado. Não, gosto, adoro ser contrariado e já fui muitas vezes vencido por outras argumentações. O que eu não posso suportar é eu acho que o piloto é culpado, eu acho que o controlador é culpado. Não, sem fundamentação não podemos aceitar isso, aí não dá. Tá bom? E aí, a título de exemplo, alguns documentos, ICA 112, ICA 137, o 4444, MCA 116, e no outro episódio eu vou falar do MCA 115, que impressionante, se tem um documento importante para ser usado nesse contexto. Então, quem vai trabalhar na esfera aí judicial, eu estou dando como exemplos, tá? Com certeza há mais documentos a serem analisados. Mas esses documentos são interessantes, tá? Lembrando dos aspectos técnicos, eu falei sobre a responsabilidade do controlador do tráfego aéreo, lembrando que num espaço aéreo o controlador controla as mais diversas aeronaves, mais diversas performances. O controlador não tem noção disso. Quais são os equipamentos que a aeronave tem, quais são o que devem está operando no momento, se tem lista mel, no-go, você não é responsabilidade do controlador do tráfego aéreo, e já deixei bem claro no outro episódio. E aí eu peço para que, se você não assistiu, assista, tá? O episódio do aspectos técnicos, que vai ser o ponto alto havendo o Ministério Público, ação, acusação e ação. Então, só resumindo, muito resumidamente, a aeronave entrou, informação meteorológica diversa, formação de gelo, sabendo, diante do boletim meteorológico. E não tinha equipamentos para entrar ali, tinha mínimo equipamento de lista. Então, dentro dessa lista de equipamento, a aeronave não podia estar voando naquelas condições. O próprio CENIPA falou isso, né, citou como, por exemplo, para-brisa, que era um item impeditivo. Havia condições de chuva, então a aeronave ela foi liberada, foi despachada para aquele voo, lembrando que a Polícia Federal faz um escopo dos 4 voos, mas no voo do sinistro a aeronave não poderia estar voando devido a essa falha. O controlador não está nem aí com isso, o controlador não sabe se o para-brisa está funcionando, se não está funcionando, se o motor esquerdo está funcionando, se não está funcionando, qual o peso e balançamento, qual o nível ideal, isso aí é aspecto técnico. Mas vamos lá. O que é emergência? Pessoal,
Se tem uma coisa que a comunidade aeronáutica não entendeu, no que se refere à emergência. O que é emergência? Emergência não é aquilo que eu acho. Nesse caso, pessoas estão discutindo, não está emergência. Já vi gente falando, não estava emergência. Não é você que decide isso. Para isso, vamos fazer a interpretação dada pelo próprio documento. O que é emergência? Então, emergência, pessoal, eu preciso deixar bem claro aqui, tá? E eu preciso deixar bem claro aqui que eu já falei em outros episódios que no Brasil nós teremos acidente por causa desse negócio aqui. O que é emergência? Emergência para você não quer dizer nada. Emergência classifica-se em 2 tópicos, segundo os regulamentos: socorro e urgência. O piloto declara urgência. Para mim, se declarar emergência, para mim não quer dizer nada. Porque o piloto não declarou emergência. Se o piloto tivesse declarado emergência, emergência é uma declaração genérica. Ele precisa explicar o que está acontecendo mais especificamente. Então, vamos lá? Para isto, nós temos 2 tipos de emergência. A situação socorro, tá? E a situação urgência. Tá? Olha só o que diz a ICA 112 no artigo 18, parágrafo 1º. As condições de socorro e urgência são definidas como? Aí ele explica. Socorro é uma condição em que a aeronave encontra-se ameaçada por um grave ou iminente perigo e requer, olha aqui, e requer assistência imediata. Vamos lá? Então, o piloto, ele pode estar em emergência nesta situação de socorro. Socorro, ele requer assistência imediata. Eu não trouxe aqui agora, mas estudem, por favor, o MCA 115, que é impressionante, que ele dá os exemplos. Tem pilotos que acham que essa aeronave está despressurizada. Tem várias situações que ele explica se aquela situação é socorro ou é urgência. Então, é muito importante. Então, vamos lá. E aí vem a de urgência. Urgência é uma condição que envolve a segurança da aeronave ou de alguma pessoa. Mas, olha só, gente, não requer assistência imediata. Vocês entenderam? Então, a aeronave pode estar voando e ela pode se encontrar em uma situação, dependendo da operação do motor, condições meteorológicas, ela pode se encontrar em uma situação que requer assistência imediata ou em uma situação que não requer assistência imediata, tá bom? Urgência, tá? Ou melhor, socorro requer assistência imediata. Urgência não requer assistência imediata. Acabou, gente. O Papatango Delta Charlie em emergência. Não quis dizer nada. Não quis dizer nada. Então vamos lá? O fato da aeronave declarar emergência sem especificar se requer emergência imediata ou não. Eu acompanhei uma investigação que ocorreu em Congonhas, que a aeronave caiu, tá? A aeronave caiu e morreram todos os ocupantes. E não declarou emergência, mas ficou bem entendido que aquela situação não era uma situação de emergência. O controlador de tráfego aéreo não deu assistência imediata e o advogado queria mover uma ação mostrando que o piloto deveria ter dado uma assistência. Mas naquele caso específico, o controlador não tinha noção da real situação. E o piloto não declarou emergência e nem especificou. Tá bom? Então, muito cuidado. Então, vamos lá, voltando aqui para o caso aqui. Se o piloto tivesse declarado emergência sem especificar, ainda assim o controlador poderia levar um tempo para fazer essa mudança, essa autorização de tráfego aéreo. Tá? Ele não fez isso. Mas, professor Calazans, como é então que o piloto vai dar ao controlador de tráfego aéreo uma informação rápida e precisa? Que não vai, se ele entra na fonia, oi controlador, tudo bom? Bom dia, como vai essa mulher? O Corinthians ganhou ontem, não ganhou ontem? Eu estou aqui numa emergência. Não, o piloto tem que dar uma mensagem assertiva para que não haja dúvida. E existe, Calazans, uma expressão que o piloto usa para diferenciar. Existe, ICA 112, socorro.
né? Só resumindo aqui: socorro, assistência imediata, urgência, não requer assistência imediata, tá bom? Repito, dê uma olhadinha na MCA 115, que tem situações lá que, para muitos pilotos controladores, é uma situação de emergência, e não é. Dá uma olhadinha lá, tá bom? E aqui vamos lá. A ICA 100 1211, sinais de socorro. Olha só que diz: os seguintes sinais utilizados em conjunto ou separadamente significa que uma ameaça, então existem alguns sinais, uma ameaça de perigo grave ou iminente em que a aeronave necessita de ajuda imediata. Então vamos lá, a ICA 112. Se a aeronave estiver em situação de ameaça e requer uma assistência imediata, acabou, gente. Tá facinho aqui, ó. Um sinal emitido por radiotelefonia, fonia, né, conversando, consistindo na enunciação da expressão Mayday, 3 vezes. Acabou. O que o piloto tinha que fazer? Entrar na fonia, Mayday, 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 Papatango, Delta, Charlie, Charlie. Pronto. Quando ele fala Mayday, acende uma luz na cabeça do controlador do tráfego aéreo, ele para tudo que está fazendo, o piloto não precisa requerer assistência imediata. A palavra Mayday por 3 vezes já esclarece tudo. Opa, temos uma aeronave em emergência. Se o piloto quiser explicar, Mayday, due to fuel, devido às condições de combustível, não precisa explicar, mas existem situações que você pode complementar uma ideia que fica bem mais claro. Então, o que o piloto deveria ter feito? Mayday, Mayday, Mayday. Se ele tivesse falado Mayday, 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 ele nem precisa solicitar, tá, pessoal? Em caso de Mayday, nós já trabalhamos em outros casos, o piloto não solicita nada, ele informa. Mayday, 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 descendo para o level 120. Mayday, Mayday, descendo. E um alerta para os controladores, né? Muitas vezes a aeronave não vai ter qual a prioridade. Inclusive o MCA 115 explica: a prioridade em emergência é voar a aeronave, navegar e depois comunicar. Então, é possível que exista emergência que o piloto nem vai comunicar a emergência. O controlador está controlando via radar, ou se a aeronave está descendo no nível 170, não sei para onde, mas está descendo. O que o controlador vai fazer? Ainda que a aeronave não declare que pode ocorrer isso, mas o controlador vai separar todas as aeronaves que estão ao redor ou embaixo, entendendo que está em Mayday. Repito, MCA 115 estabelece: primeiro o controlador, o piloto pilota, depois ele navega, e aí, por último, Mayday. No caso aqui, entende-se, isso vai ser discutido ainda judicialmente, que o piloto poderia ter declarado emergência. Não é emergência. Lembrando que urgência é pam, 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 pam. Mas não vamos falar sobre urgência, não. Tá bom? Nos casos de socorro, condição em que a aeronave encontra-se ameaçada por um grave ou iminente perigo, ou ainda quando o acidente é inevitável e requer assistência imediata. Pessoal, pelo que o CENIPA falou e pelo que o relatório do inquérito falou, a aeronave, tudo leva a crer, isso vai ter que ser comprovado judicialmente, que a aeronave estava em emergência. E lembrando que essa emergência não foi abrupta, de uma hora para outra, os 2 motores apagaram e a aeronave caiu. Não, houve vários alertas indicando a degradação, inclusive a degradação no que se refere à velocidade mínima, vários alertas. Tá? Então, nos casos de socorro, aquela situação vai ter que ser observada objetivamente. O próprio CENIPA deixou bem claro que houve vários alertas visuais, vários alertas sonoros, e os pilotos não tomaram providência. E aqueles alertas anteriores já vinham mostrando uma degradação, né, contínua, né, estava evoluindo. Tá? Nos casos de socorro, condição em que a aeronave encontra-se ameaçada por uma grave... Objetivamente, no processo judicial vai ter que provar isso, tá bom? Eu acho que não vai ser muito difícil. Olha, gente, presta atenção nisso aqui. Aí eu estou falando do MCA 115, Manual do Comando Aeronáutico 115, que fala sobre contingência. Os controladores precisam sugar
essa apostila aqui, tá? Esse manual. Olha o que diz. As condições meteorológicas adversas que possam indicar a aproximação de aeronaves, por exemplo, tá? Ele dá exemplo, ele não explica tudo. Por exemplo. Então, toda condição meteorológica adversa que possa impactar a aproximação da aeronave. Toda condição. Ele não cita aqui formação de gelo, porque dá exemplos. Formação de gelo se encaixa aqui, gente. Então, condições meteorológicas adversas que possam impactar a aeronave. Então, o manual de controle do comando da aeronáutica, no MSA 115, deixa bem claro. Então, vamos lá? A aeronave estava voando em formação de gelo severa. A tripulação teve, operação Dove Mecânico, teve informações do boletim meteorológico. E o MCA 115 deixa bem claro que condições meteorológicas podem ser encaixadas nisso. E a pergunta é, por que não foi? E aí tem um outro problema. Se as condições meteorológicas, condições adversas, podem impactar, por que o Dove, piloto, ou seja lá quem for, despachou, colocou a aeronave nessa situação? Isto que precisa ser bem explicado. A tripulação estava em emergência? Ou, olha só que coisa interessante, gente. A tripulação estava em emergência ou se colocou em emergência? Aqui é uma coisa... E aí a outra pergunta, né? Se estava em emergência, por que não declarou emergência? Então eu vou explicar para vocês. Isso aqui é o ponto, para mim, essencial. Aí a gente vai no artigo 291 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Presta atenção, gente. Olha só. Presta atenção. Porque a pergunta é, por que os pilotos não declaram emergência? Eu fiz já fiz essa declaração várias vezes e briguei muitas vezes, porque eu vi numa faculdade, um piloto, chefe de uma determinada empresa, ele falou em sala de aula numa universidade, para os pilotos nunca declararem emergência. Claro que nós rebatemos, teve uma discussão, foi horrível isso aí. Mas por quê? Por que o comandante não declarar emergência? E vocês não vão acreditar, tá? O comandante desse voo, por acaso, foi aluno dele. Não vou fazer uma relação direta, não posso fazer uma relação direta entre a aula desse salafrário e o acidente. Mas eu vou mostrar aqui para vocês por que alguns pilotos não declaram emergência, para fazer entender a mentalidade e mudar essa mentalidade. Nós vamos fazer uma transformação no cérebro das pessoas. Artigo 291 do Código Brasileiro. Toda vez que se verifica a ocorrência de uma infração prevista nesse código ou legislação complementar, a autoridade aeronáutica lavrará o respectivo auto, remetendo à autoridade, explicando aqui, tá? Explicando. Se essa aeronave da Voipés entrou em formação de gelo, contrariando a MEL, isso pode ser melhor investigado pela ANAC, cometeu uma infração. Então, quando a aeronave comete uma infração, a autoridade aeronáutica lavrará o respectivo alvo. Então, existe infração de tráfego aéreo voltada ao âmbito do DCEA, infração de tráfego aéreo voltada ao âmbito da ANAC. Todas as vezes que um piloto comete uma infração, princípio da indisponibilidade do direito administrativo, tem que haver um auto de infração. A autoridade aeronáutica não pode não lavrar. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: esse piloto, essa tripulação ou os demais profissionais envolvidos cometeram infração? Repito, tudo indica que sim, pelo que a Polícia Federal e o CINEP investigou. Então tem que ter auto de infração para avaliar quais foram as infrações. E quais infrações? Aí vem aqui, ó, legislação, o código ou legislação complementar. Então tem que entender RBAC 91, RBAC 121, RBAC 135, tem que entender se dentro desses RBACs a aeronave cometeu alguma infração. Então tem que ter um auto de infração. Mas espera um pouquinho, pessoal. Olha só. Olha o artigo 291, parágrafo 1º. Olha o artigo 291 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Quando a infração constituir crime, a autoridade levará imediatamente o fato ao conhecimento da autoridade policial. Presta atenção.
Isso aqui é uma coisa que nós não sabemos ainda. Então, se a aeronave se constitui crime, a aeronave, antes de cair, vamos falar do primeiro voo, do segundo voo, do terceiro voo. Se a aeronave entrou naquelas condições, tudo leva a crer que está enquadrada no 261 do Código Penal Brasileiro. A aeronave não precisa cair, não precisa ter acidentes. O simples fato da aeronave entrar em situação de perigo já cometeu crime. Então vamos lá. Olha que coisa doida. Nós não chegamos nesse nível no Brasil. O Brasil está longe de alcançar isso. Mas vamos explicar. Se a aeronave cometeu alguma infração, cabe, dependendo da infração, o âmbito, às autoridades da ANAC e do DCE investigar. Se a ANAC ou o DCE investiga e tem um crime que ela tem que fazer, isso não é o Calazans está falando, não. O 291 desse mercado tem que encaminhar para a polícia ou para quem de direito. E aí, além da infração, o piloto, a tripulação vai responder criminalmente. Ou, ainda que a aeronave não tivesse caído. Ô, meu filho, você decolou tal dia, tal hora, no nível tal. Naquele nível, tal hora, tal dia, segundo o boletim meteorológico, você tinha ali formações meteorológicas diversas. E no equipamento, na aeronave, tinha equipamentos inoperantes que impediam aquele acesso. Como que você colocou? Tá? Isso já é um crime. E o que você fez, então você vai ser apurado administrativamente e nós vamos remeter esse parecer à autoridade competente. Né? E aí, por que? Aí vem a resposta. Por que o piloto não declara emergência? Ele não declara emergência porque ele pode passar por um processo de investigação administrativo e esse processo de administração administrativo pode encaminhar para um processo judicial. Queira ou não, muitos pilotos, evitando um processo administrativo e judicial, eles preferem colocar sua própria vida em risco e a dos passageiros a declarar emergência. Sem lembrar que no processo administrativo, o RBAC, o Código Brasileiro de Aeronáutica, você tem lá as punições, multas, suspensão e cassação. Então, na esfera administrativa, o piloto pode ser multado, ele pode ser suspenso ou cassado, nunca mais voar. Então, para impedir essas penas, essas penalidades, eles não declaram emergência, porque no processo administrativo vai deixar bem claro. Agora vamos lá, pessoal. Controladores de tráfego aéreo. Vamos lá, vamos entender e ir na esfera penal aí. Essa aeronave estava em emergência ou não? Para fins judiciais, vamos falar. Para fins judiciais, essa aeronave estava em emergência ou não? Isso aqui, então vamos lá. Aeronave, vamos repetir. Aeronave, alguns casos, né, mentalidade tacanha, mentalidade não. Alguns casos o piloto se declara emergência como se essa declaração de emergência iria isentá-lo de responsabilidade. Não. O piloto não estava em emergência. Ele se colocou em emergência. Vamos entender isso. Para fins judiciais, ele não estava em emergência. Ele sabia previamente da inoperância do equipamento. Ele sabia previamente, conhecia as condições meteorológicas degradadas devido ao boletim meteorológico. Então ele se colocou. Acabou. Para fins judiciais, a declaração de emergência, se ele sobreviver, não vai isentá-lo de um processo judicial. Claro, né? Desde que é da comunidade. Agora, o controlador de tráfego aéreo. A aeronave declarou emergência. O controlador, inclusive o MCA 115, explica isso. O controlador não tem que questionar nada. Eu já peguei um caso e aconteceu comigo. Que a aeronave trabalhava como controlador de tráfego aéreo e trabalhava em Guaratinguetá. E uma aeronave estava saindo do interior de São Paulo e fez contato com o órgão, não lembro se era a PP São Paulo, e eu avisei, Guará está fechado, Guaratinguetá está fechado. Era uma aeronave experimental, falei, o teto estava baixíssimo, eu não sei o que deu na cabeça, na época o piloto foi informado do METAR, condições meteorológicas do aeroporto, e um monte de coisa. O TAF não estava legal nas áreas que ele ia voar,
E mesmo assim, o piloto, sabendo, ele veio para Guardiatá. E fizemos um controle ali de tal modo que conseguimos, de tal modo, prestar um serviço que ele pousasse com relativa segurança. Tá? Então, eu não perguntei. A minha vontade era: ô comandante, o senhor foi informado bem antes de decolar que estava fechado. Ô comandante, o senhor foi, era a época do inverno, o senhor foi informado bem antes que Guaratinguetá estava fechado e não tinha previsão de abertura. Inclusive, o estimado é que se abriria só depois das 11 horas devido ao nevoeiro e um monte de coisa lá. Por que só veio? A minha vontade era fazer isso, mas o controlador não tem nada a fazer isso. Tá? O controlador tem que dar toda a assistência. Embora a aeronave judicialmente não está em emergência, ela se colocou em emergência, cabe ao controlador de tráfego não questionar e atender a aeronave diante daquilo que ela solicita. Que é o que, comandante? Quer descer? Declarou emergência? Então, cabe ao controlador. A gente precisa entender muito isso, tá, pessoal? Muito isso. O controlador, a aeronave declarando, ou por outro meio, se o controlador souber que a aeronave está em emergência, deve assistir, controlar a aeronave, propondo aí toda a assistência no nível de socorro. Então, muito cuidado. Não é momento de questionar se o controlador pousou abaixo dos mínimos. Relata no livro de ocorrência. O livro de ocorrência vai ser encaminhado para a DO vai encaminhar para a JJE e cabe a eles tomarem a providência. Analisarem, enviar multa, na JJF, ficar claro que a aeronave sabia das condições prévias que a aeronave colocou. Isso, segundo o regulamento, deveria ser assim. Claro que não é. Então, o que acontecer? Então, a JJE, a Junta de Julgamento, deveria encaminhar para a polícia, seja lá para quem for. Tá? Mas o controlador de tráfego aéreo deve assistir, cuidar da aeronave como se em emergência estivesse, tá bom? E os trâmites depois não é do controlador. Então, por que o controlador, desculpa, por que o piloto não declara emergência? Nesse caso específico, eu não sei se a conversa, o caixa preta no voice recorder vai elucidar, porque muitas vezes os fatos são elucidados diante do flight record. Às vezes acontece isso. Não sei se vai ser o caso aqui, tá bom? Então, eu só queria deixar bem claro. Judicialmente, se o piloto se colocar em emergência, ele pode sim responder pelo artigo 261. Se ele não declarar, pouco importa, que aqui não declararam, exime o controlador da voar. Por que o controlador não é culpado? Em nenhum momento ele declarou emergência, tá bom? E aqui eu deixo, uma outra pergunta. Aqui é uma pergunta mesmo. Que coisa, por que você não quer voltar aqui? Aqui é uma pergunta, tá? A ANAC, em setembro de 2021, numa fiscalização assistida, olha só que coisa doida, eu vou fazer uma pergunta, e identificou que o mesmo avião tinha problemas com os equipamentos, e deu um prazo para que esse equipamento fosse o equipamento relacionado à segurança do voo. E a pergunta eu vou fazer uma pergunta, se a ANAC, nesse voo, eu coloquei setembro de 2021, mas não é não, deixa eu corrigir aqui. É setembro de 2024, foi praticamente um ano antes, 11 meses antes, tá? Pronto, agora sim. Em setembro de 2024, a ANAC fez uma investigação assistida e nessa investigação assistida, verificou-se deficiência. A pergunta que eu faço, em 2024, a ANAC identificou alguma infração que já constituía crime? Essa é a pergunta. Se a ANAC identificou uma ocorrência que identificava crime, ela comunicou às autoridades policiais? Porque se a empresa estava colocando a aeronave em risco, em perigo, podia enquadrar-se em 261. A pergunta que eu faço é a seguinte, é essa, tá bom? E aí a pessoa pergunta, professor Calazans, qual a responsabilidade da ANAC? Não sei. Cabe à Procuradoria-Geral
para, sei lá, improbidade, prevaricação, sei lá, aí não é problema nosso. Mas aí eu faço uma pergunta aí. Quando as pessoas perguntam sobre a responsabilidade da ANAC, eu tenho um evento aqui que pode ser um fundamento de apuração. E para acabar mesmo, tá? A sua outra dica que eu vou dar é muito importante. Eu conversei uma vez com um comandante de Boeing 707, bem diferente disso. Boeing 707 tem 4 motores. 4 motores. E num voo que ele está fazendo, um dos motores apagou. E ele não declarou emergência, nem na situação de socorro, nem de urgência. Ele falou, Calazans, o meu manual do 707 mostra bem claro que se um dos motores apagar, não é situação de emergência, e sim uma situação anormal, abnormal. Eu não declarei emergência por causa disso. O que eu quero dizer é o seguinte, não adiantava ele falar para o controle que estava com o motor inoperante. Para nós, controladores, talvez isso não quer dizer nada. Eu não sei se um motor inoperante é emergência ou não. Às vezes o piloto declara, ô torre, ele não declara emergência. Ô torre, controle, estou com um problema pneumático, um problema hidráulico. Tá, e daí? Não sei. Então, o piloto tem que parar. O que acontece muitas vezes é que o piloto não quer declarar emergência, ele aponta uma situação para que o controlador definisse. O controlador nunca vai definir, não sabe. Ele não sabe. Eu estou aqui no nível 70, o meu degelo não está funcionando. Para o controlador, não explica a situação, a menos que antes você tenha declarado emergência. Mayday due to hydraulic failure. Então, eu tô com problema no hidráulico. Aí tudo bem. Então, a situação ela pode ser usada como um complemento do Mayday ou do PAM-PAM. O que o piloto não pode fazer é apresentar pane, como aconteceu comigo muitas vezes. Eu estou com pane disso. E eu perguntava, o Papatango Delta Charlie, declara emergência ou não? Não adianta explicar pane para mim. O que é uma pane em determinada dispositivo da aeronave? Emergência, urgência, o piloto sabe. Então, pilotos, se quiser declarar, explicar a situação, muito bom, explique. Mas não faça isso sem explicar. Se você, piloto, que sabe do seu manual, que conhece a sua aeronave, se está em situação de socorro de urgência. Não faça isso. Ou declara Mayday ou declara PAM-PAM. Tá bom? Lembrando que nós estamos vendo tudo isso dentro do aspecto de perícia aeronáutica e investigação judicial. Nos nossos encontros, a gente vai debater mais isso aqui. Lembrando que, para conhecer os nossos eventos, os nossos próximos episódios, você fica convidado para participar do grupo do professor Calazans, através do QR Code, ou através também desse link aqui, tá bom? Fechando, terminando. O piloto não declarou, tá? O piloto não declarou emergência em momento algum. O controlador de tráfego aéreo prestou serviço adequado diante das informações que ele tinha. Por que o piloto não declarou emergência? Não sabemos. Né? Talvez a conversa da cabine possa explicar alguma coisa. Existe uma cultura, eu nem vou chamar de cultura, né? Modus operandi, que cultura é uma coisa bonita, uma coisa salutar. Então, existe uma cultura entre muitos pilotos para não declarar emergência. Pois, declarando emergência, eles podem passar por um processo administrativo e ter que explicar o inexplicável, que ele, na realidade, não estava em emergência. Ele se colocou em estado de emergência, podendo responder administrativamente ou até mesmo judicialmente perante o artigo 291 do Código Brasileiro de Aeronáutica, em combinação com o parágrafo 1º, em combinação com o artigo 261 do Código Penal Brasileiro. Tá bom? E o controlador de tráfego aéreo, uma aeronave declarando emergência ou não declarando emergência, mas que você sabe que ela está em emergência, não discuta, não pergunte, preste o serviço como se ela estivesse em emergência, que o aspecto judicial não é papel do controlador de tráfego aéreo. Por que fez isso? Por que fez aquilo? Por que não decolou? Por que não pousou? E deixe que as autoridades aeronáuticas, mais as autoridades judiciais, tomam conta do assunto. Lembrando que, para mim,
esse ponto vai ser muito importante se um controlador for acusado, que eu acredito que não seja, para que explique todos esses detalhes. Tinha mais coisas para nós falar, mas vamos parar por aqui. Tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Voi alto, estude com o professor Calazans. Para mim, sempre. Um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.